Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais uma aula de hoje, que nós vamos falar aí um pouquinho sobre o perímetro das figuras planas. Quando eu trabalho com um perímetro de figuras planas, eu tenho que lembrar o que é uma figura plana, que é uma figura de duas dimensões, ou seja, chamada também de figura 2D, onde possui comprimento e largura. Exemplo, retângulo, um triângulo. Quando eu pego uma folha de papel, eu vou ter a ideia de uma figura plana. Quando eu vou imaginar assim a parte superior de uma mesa, que ela é plana, então eu tenho a ideia ali de um retângulo ou de uma forma circular. E o que é o perímetro? O perímetro de figuras planas é o valor do contorno, ou seja, eu vou somar todas as medidas que eu tenho em volta da figura. Então é o entorno dela, ok? Então vamos pegar aqui alguns exemplos, olha. Aqui nós temos, observe na malha quadriculada abaixo o desenho de cor cinza feito por Camila em seu caderno. Qual é a medida do contorno desse desenho? Então vocês vão observar que quando eu trabalho com a ideia do contorno, observem que cada lado deste quadradinho vale 1 centímetro. Então se eu quero encontrar o perímetro, eu vou somar quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, observem que essa parte vermelha que eu coloquei ao entorno, ou seja, eu contornei a figura contando quantos risquinhos tem. Um risquinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ou seja, cada lado aqui eu conto como uma unidade. Então eu teria o quê? 28 centímetros de perímetro. Professor, mas quando que eu conto os quadradinhos? Eu já vi um exercício que eu tinha que contar os quadradinhos. Se você fosse contar os quadradinhos aqui dentro, você iria encontrar o chamado a área da figura e não o perímetro. Então, quando eu penso em perímetro, eu vou contar o entorno, ok? Eu vou contornar a figura contando as medidas. Quando eu penso em área, que é uma matéria mais à frente, mas vocês já chegam no sexto ano tendo visto isso, é o espaço que ela ocupa. Então, o espaço que ela ocupa seria a área. E sim, quantos quadradinhos esse polígono aqui está ocupando? Mas, no nosso caso agora, eu queria trabalhar com a ideia de qual é, se eu fosse, por exemplo, passar uma linha aqui em volta desse desenho, quantos centímetros eu ia precisar? Então, essa é a ideia de perímetro neste exemplo. Vamos olhar aqui, eu tenho um retângulo, ok? Ou melhor, um quadrilátero, não posso afirmar que é um retângulo porque eu não tenho a medida dos ângulos. Encontre o perímetro de cada polígono abaixo. Então, observem que nesse exemplo, eu tenho um lado que mede 10 centímetros, esse lado que está paralelo também mede 10, esse lado que mede 5, esse lado também que mede 5. Então, observem que como eu tenho aqui um quadrilátero, 4 lados, e como eu quero encontrar o perímetro, eu vou somar. Eu vou pegar primeiro esse 10 aqui, ó. Então, vai ficar 10 mais, depois eu pego esse 5, mais 5, mais, depois eu pego esse 10 aqui, mais 10, mais, depois eu pego este 5 aqui, mais 5. Que é igual a 10 mais 5, 15, mais 10 mais 5, 15. Ou seja, 15 mais 15 é igual a 30 centímetros. Ou seja, eu tenho então que nessa figura, o perímetro dela é de 30 centímetros. Se eu fosse cercar, vamos imaginar que eu tivesse aqui uma caixinha e eu quisesse passar uma fita em volta. Então quer dizer que eu ia precisar de 30 centímetros de fita para poder colocar em volta. Se eu quisesse dar 2 voltas de fita, eu ia usar 60 centímetros. Então isso é muito a ideia de onde a gente acaba usando o perímetro.
Aqui nós temos outros dois exemplos. O primeiro é o quadriculado, como que a gente começou. E o segundo tem os lados que eu chamo sempre de lado oculto. Então, observando esse primeiro, ele está em forma quadriculada. Então, ele já demonstrou que aqui vale 1 centímetro. Ó. Então, eu tenho 1 centímetro, somando com esse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou seja, o perímetro desse polígono é igual a 18 centímetros, ok? Então, esse é o perímetro dessa figura. Já nessa segunda figura aqui, o que nós temos que ficar atento? Ó, eu tenho que este pedaço vale 8 centímetros, perfeito. Aqui vale 6. E esse pedaço aqui, ó, como está paralelo, eu também vou observar que ele vale 8 centímetros. Depois nós vamos observar o seguinte, ó, se desse ponto aqui até esse vale 6, eu tenho também que esse pedaço total aqui, ó, vale 6. Eu já posso ter certeza, porque é como se eu pegasse, ó, daqui até aqui, este pedaço, ó, que está aqui na frente, eu posso fazer ele aqui, ó. Se eu trouxer ele aqui na frente, ó, vamos imaginar que eu trouxesse ele aqui na frente, ó. Então, eu teria daqui até aqui 6, porque aí eu teria menos 1, teria 2,5 aqui, 2,5 mais 1. Então, eu já posso contar essa medida toda como 6. E aí, eu tenho mais esse pedaço aqui, que vale 4. Então, aí eu vou pegar agora esse outro pedaço aqui, ó, que vale 4. Ó. Aqui que vale 4 e aqui que vale 4. Esse 1 aqui e essas duas partes aqui, ó, então, esses 3 risquinhos que eu coloquei valem esses 6 centímetros aqui. Então, agora, se eu quero encontrar o perímetro, o que nós vamos fazer? Vamos somar as medidas aqui do lado. Eu vou pegar esse 8 aqui, que eu estou apontando, mais, aí eu pego esse 6 aqui, mais, aí eu vou pegar, ó, aqui é 4, então aqui também vale 4. Ó, eu vou pegar esse 4 aqui, mais, aí eu tenho esse outro 4 aqui, ó. Então, mais 4, mais, aí eu tenho esse 8 que está aqui embaixo, ó. Mais, aí eu vou pegar agora, por último, esse 6. Sempre grifem os números para vocês não terem perigo de esquecer, que às vezes eu deixo de grifar e esqueço o número. Então, o perímetro vai ser igual a quanto? Eu vou somar 8 mais 6, que resulta em 14, 4 mais 4, que resulta em 8, 8 mais 6, que resulta em 14. Aí nós vamos ter que 14 mais 8 mais 14. Então, eu vou ter aqui um perímetro de 14 mais 8, 22. 22 mais 14, 36 centímetros. Ou seja, este é o meu perímetro, é a soma de todas as medidas ao entorno dessa figura. Ou seja, se eu for contornar, passar aqui uma linha, eu iria gastar 36 centímetros. Interessante vocês sempre estar parando o vídeo, assistindo, tentando fazer sozinhos aí, e depois fazer exercício também para poder compreender melhor. E sempre ficar de olho nessas partes ocultas, que é onde acontece o maior erro aí dos alunos acabarem deixando de lado. Aqui nós temos agora o último exemplo da aula de hoje. Nesse exemplo, também vai ter parte oculta. O que eu tenho que ficar atento? Ó? Eu tenho aqui 8 centímetros, eu tenho que essa medida vale 4, essa medida vale 3. E essa medida aqui também vale 3. Porém, eu não tenho essa parte azul aqui, ó. Eu não tenho o valor dessas duas medidas. Então, primeiro eu tenho que descobrir quanto que vale. Mas o que eu vou saber? Ó? Se desse ponto aqui até aqui vale 8, e eu sei que aqui vale 3, logo eu vou fazer 8 menos 3, que é igual a 5 centímetros. Então, logo, este pedaço aqui, ó, que tem a flechinha, vale 5 centímetros.
E depois, se eu tenho que deste ponto aqui até este vale 4, e se daqui até aqui vale 3, ou seja, este pedacinho aqui, ó, vale 3. Então, 3 para 4 falta 1, então quer dizer que esse pedacinho aqui vale 1 centímetro. A partir disso, agora eu vou calcular o perímetro, eu vou somar todas as medidas. Então, eu vou pegar aqui ó, o 8 mais o 3 mais o 5 mais o 1 mais o 3 mais o 4. Então, como eu circulei, não tem perigo de ter esquecido nenhum número. Então, é muito bom sempre você marcar um número. Pode fazer um risquinho, ó, vem, corta o número, para você ter a certeza que você não esqueceu de pegar o número. Aí você já tem a certeza. E a partir disso eu vou somar. Então, nós temos aqui 8 mais 3, 11. 5 mais 1, 6. E 3 mais 4, que é igual a 7. Aí nós vamos efetuar a soma. 11 mais 6 mais 7, que vai resultar em 11 e 6 é igual a 17, mais 7, 24 centímetros. Sempre colocar a unidade de medida, a não sei que não apareça na figura. Se apareceu, é obrigatório você colocar. Então, eu tenho aqui que o meu perímetro é de 24 centímetros, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Essa matéria ela é bem tranquila, porém, não é por isso que eu tenho que deixar de estudar e praticar, ok? Sempre tomar cuidado para não confundir perímetro com área. Perímetro, eu vou somar o contorno, ou seja, eu vou somar as medidas que estão ao entorno da figura. A área é o espaço que ela ocupa, é tudo que está ali dentro. Até a próxima aula. Obrigado aí vocês.